Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, né? Eu sou Renata Oliveira e hoje nós vamos falar sobre as respostas cardiovasculares ao exercício em crianças e adolescentes. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. A taxa metabólica de repouso, né, que é a energia necessária, né, para a gente se manter nas condições de repouso, ela é proporcionalmente maior nas crianças quando se leva em conta o tamanho corporal e a área de superfície corporal dessa criança. Dessa forma, a gente espera, né, que o débito cardíaco ele acompanhe a mesma tendência. Mas o que é esse débito cardíaco, né? O débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetado pelo coração durante, um minuto. Então, esse débito cardíaco ele é uma relação, do volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelo coração durante uma sístole, durante uma contração, e a frequência cardíaca, que é os batimentos cardíacos. Então, o volume sistólico ele não altera aí com o tamanho corporal do indivíduo. Porém, a frequência cardíaca ela é aumentada em crianças e o que sabe-se, que a taxa de disparo, do nódulo sinoatrial lá nas crianças, ela é maior, desencadeando, esse aumento aí da frequência cardíaca. Porém, esse mecanismo, ele não é conhecido. Então, o tamanho do coração, ele está diretamente relacionado ao tamanho corporal. Então, as crianças, elas têm, um menor coração. Em razão disso e do menor volume sanguíneo, elas possuem aí, um menor volume sistólico. Porém, a frequência cardíaca elevada, ela não consegue aí compensar, o débito cardíaco menor. E em relação às variáveis cardíacas com o exercício, vai ocorrer, então, um aumento da contratibilidade, um aumento da frequência cardíaca, com o exercício na criança. Além disso, observa-se uma diminuição da resistência vascular periférica, o que vai ocasionar, auxiliar aí no aumento do retorno venoso dessa criança. Porém, não tem alteração aí no volume sistólico da criança. Em relação, às variáveis cardíacas, com o exercício prolongado, porque a gente falou aí no exercício agudo, Então, no exercício crônico, ele ocorre, a diminuição do volume sistólico e um aumento aí da frequência cardíaca, Por quê? O aumento do suor faz com que ocorra, uma perda de volume plasmático e isso é compensado aí via um aumento da frequência cardíaca, Se eu diminuo aí o volume plasmático, por isso que ocorre, a diminuição do volume sistólico. E em relação, à recuperação cardíaca, a recuperação da frequência cardíaca após o exercício, Aqueles indivíduos com VO2 máximo, que é um consumo máximo de oxigênio mais alto, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse VO2 máximo, eles diminuem, a frequência cardíaca mais rapidamente, pois acredita-se que esses têm melhor tônus parasimpático, que tem relação aí com a redução, da frequência cardíaca. Então, as crianças, elas diminuem a frequência cardíaca mais rápido em comparação com os adultos, e isso tem relação, ao tamanho corporal e ao menor nível de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, tá? Lembrando, que esse VO2 máximo ele é uma medida do condicionamento físico aí desse indivíduo.
Em relação ao exercício isométrico, o que é o exercício isométrico, né? Quando a gente faz um exercício em que o comprimento muscular ele não é alterado, então a gente mantém aquele nível de força, mas não tem movimento, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está realizando aí a prancha, né? O exercício, né, ele ocorre sem ação aí da bomba musculoesquelética e a dilatação arteriolar local, ela compete aí com os vasos sanguíneos de compressão. Esses efeitos, eles vão gerar uma menor resposta na frequência cardíaca e, consequentemente, também no débito cardíaco, né? Então, o exercício isométrico, além disso, né, ele vai aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, e as respostas elas são similares aos dos adultos, lembrando que as crianças elas têm uma menor pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Em relação aí às respostas ventilatórias, né, no nosso sistema respiratório, nós percebemos, né, que a maior parte das respostas ventilatórias elas são moldadas conforme o crescimento pulmonar. E entre as idades de 5 a 14 anos, a capacidade pulmonar ela aumenta de 1.400 para 4.500 centímetros cúbicos, e o valor corrente, que é o valor de ar expirado e inspirado a cada respiração, então é uma inspiração e uma expiração, ela aumenta aí com o crescimento do pulmão, mas cai em relação à massa corporal. O que quer dizer, né? Na criança, ela apresenta um maior volume corrente em relação ao adulto, que tem um menor volume corrente. Então, a frequência respiratória na criança, ela é maior também. Então, por volta de 6 anos, nós vemos, né, 24 respirações por minuto, né? Enquanto por volta de 17 anos, isso se torna 13 respirações aí por minuto. As respostas ventilatórias, então, em exercício, né? Tanto a frequência respiratória quanto o volume correntes, eles aumentam em exercício nas crianças. Lembrando, né, que a frequência respiratória, ela está associada, né, com a resistência das vias aéreas, e o volume corrente, né, com a resistência elástica aí do pulmão. Agora, pensando um pouquinho, né, no metabolismo. Então, a glicólise, né? A glicólise anaeróbica, que está relacionado aí com o exercício anaeróbico, ela é menor em crianças. Elas têm, então, né, menor capacidade anaeróbica para esse tipo de exercício, que são exercícios, né, de curta duração e alta força e velocidade, né? E isso é por conta, né, de elas terem a menor atividade das enzimas envolvidas na glicólise e uma menor concentração aí de lactato. Em relação aos estoques de glicogênio, né, ele também é menor em crianças. Então, o glicogênio muscular, ele é um substrato aí primário, né, para a glicólise, porque ela vai utilizar a glicose aí como fonte de energia. Então, se ele sendo menor, né, ele também vai interferir aí na capacidade, né, glicolítica dessa criança. E as diferenças maturacionais nos estoques de glicogênio, ele poderiam, né, portanto, influenciar aí o metabolismo no exercício, né, anaeróbico. Em relação às diferenças na secreção de epinefrina, né? A adrenalina e a noradrenalina, ela aumentam a quebra de glicogênio, tá? Porém, as crianças, elas têm menores níveis de epinefrina, o que então, né, vai interferir aí na quebra do glicogênio, que vai ser utilizado, né, para geração de energia pela glicólise. Em relação à alteração na distribuição por tipo de fibra,
A distribuição de fibras musculares de contração lenta e contração rápida, elas têm sido consideradas como fixa do nascimento até o longo aí, ou logo em seguida aí ao longo da vida, né? Porém, é uma medida, né, com uma mensuração difícil e então lembrando aí, né, que os tipos de fibra eles vão estar envolvidos aí na capacidade do indivíduo, né? Lembrando que as fibras, né, de contração rápida, elas estão mais relacionadas, né, com esportes, né, de velocidade e as de contração lenta, né, de esportes de longa duração, como uma maratona. Em relação agora ao metabolismo aeróbico, porque a gente falou da glicólise anaeróbica, que está relacionada ao metabolismo anaeróbico, né? Que envolve exercícios de força e velocidade. Agora, o metabolismo aeróbico, enquanto, né, a capacidade glicolítica ela parece aumentar durante aí, o curso de desenvolvimento biológico, a capacidade aeróbica ela parece diminuir. Então, ao longo aí do tempo, né, o que se espera é uma redução dessa capacidade aeróbica. Então, a taxa metabólica de repouso basal, que é a quantidade aí mínima de energia necessária, né, para manter as funções vitais do organismo quando eu estou em repouso, ela representa, né, as vias de transferência de energia totalmente aeróbicas por meio, né, da oxidação. Então, é um metabolismo aeróbico, principalmente pela quebra aí de ácido graxo. Então, a taxa metabólica de repouso expressa em relação à massa corporal, ela diminui à medida que a massa se torna maior. Então, nas crianças, a gente vê uma taxa metabólica de repouso maior em comparação aí com o adulto. Aí eu pergunto, né, mas por que isso acontece, né? Algumas explicações, né? As crianças, né, elas têm o peso de órgãos metabolicamente ativos maior em comparação aos adultos. Além disso, né, maior número de mitocôndrias por células nas crianças e maior atividade aí das enzimas oxidativas, que é responsáveis pelo metabolismo aeróbico em crianças. Então, o que é a aptidão aeróbica, né? Ela pode ser definida, né, como o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo, né, que é a mais alta taxa que as células podem utilizar o oxigênio para o fornecimento de energia para a locomoção, né? Então, esse consumo máximo de oxigênio, ele envolve, né, tanto ali você respirar esse oxigênio, cair lá no seu sangue até chegar lá na célula para ser utilizado como via de energia, né? Ele pode ser descrito, né, em termos funcionais como o desempenho de resistência, né, dessas atividades de longa duração. O tempo, por exemplo, né, que leva para pedalar, caminhar ou nadar uma certa distância, ou a distância que pode se percorrer em determinado tempo. Então, está relacionado aí, por exemplo, se a gente for pensar no esporte, com aquelas atividades de longa duração, como uma maratona. Então, longa duração e menor intensidade, ok? Então, o curso aí da infância ele é marcado pelo aumento progressivo dos componentes dos sistemas que vão determinar, né, o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, como pulmão, coração e músculo, né? Bem como aí também um aprimoramento no desempenho de resistência. Então, o que nós percebemos, né? Criança de 6 anos, né? Elas apresentam em torno, né, de 1,2 litros por minuto de VO2, de consumo máximo de oxigênio, e por volta dos 12 anos, 2,7 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio. Porém, então, né, quando o VO2 máximo ele é expresso, né, em litros, ele é menor em crianças,
Porém, quando a gente leva, são expressos, né, em relação ao tamanho corporal, existem poucas diferenças em relação ao adulto, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Aqui, né, nós mostramos as diferenças entre os gênios, né? Porém, antes disso, né, eu falo aqui, né, quais os fatores fisiológicos que vai influenciar esse VO2 máximo, né? Seriam, né, um limite aí para a distribuição de oxigênio, né, e atividade aí das enzimas, né, aeróbicas. Então, esses dois, né, vão influenciar, né, o VO2 máximo do indivíduo. Em relação, então, ao gênero, né, nós percebemos aqui pelo primeiro gráfico, né, que ocorre o VO2 em litros, né? Ele vai aumentando ali nos meninos e nas meninas ele também vai aumentando até por volta lá, né, da menarca, onde ele começa a cair, né? Aqui em relação à massa do coração em gramas, né, a gente vê que tanto meninos quanto meninas, né, eles vão aumentando no decorrer da idade, né? Em relação aqui ao VO2 máximo, essa diferença entre os sexos, né, é porque, né, um dos fatores é a composição corporal. Os meninos, né, têm mais massa magra em relação às meninas, né, principalmente após a menarca, as meninas elas tendem a acumular mais gorduras, né. Em relação à concentração de hemoglobina, que é responsável, ficam lá na hemácia e é responsável pelo carreamento de oxigênio, são valores semelhantes entre os gêneros, então não influencia. E o volume sistólico, né, máximo, ele é maior aí nos meninos, por conta, né, que as meninas, né, elas têm um coração menor. Agora, em relação ao estresse térmico, as crianças elas apresentam menores perdas evaporativas de calor, porque elas transpiram menos, tá? Então, tem que tomar cuidado aí, né? Com a elevação da temperatura, né? Porque a evaporação aí do nosso suor, ela vai auxiliar, né? Na perda, né, do calor que a gente produz, principalmente, né, no exercício. E outro fator importante a relatar em relação às crianças é que elas também têm uma elevada perda por condução, que é quando é uma perda de calor, né, de molécula para molécula, e isso vai afetar, né, se ela estiver num ambiente muito frio, eu tenho que tomar cuidado para ela não ter hipotermia, né, uma queda drástica aí da sua temperatura corporal. Aqui foi a referência utilizada para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e dizer, né, que a gente se vê aí na próxima aula e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, tá? Muito obrigada!